florestas densas, inverno rigoroso. Início do século VIII, nas terras germânicas, longe da luz de Roma, um povo vivia mergulhado na idolatria. Adoravam ídolos de guerra e tempestade. Acreditavam que suas florestas eram habitadas por espíritos que exigiam oferendas de sangue. E de todos os seus rituais pagãos, o mais terrível acontecia sob um carvalho imenso conhecido como o Carvalho de Donar, ou Carvalho do Trovão, próximo à região de Geismar, na atual Alemanha. Ali, segundo os registros históricos, realizavam sacrifícios que incluíam, em alguns casos, vítimas humanas. O paganismo germânico era brutal. Não conhecia misericórdia. Não conhecia o Deus verdadeiro. Naquele mesmo tempo, um monge beneditino inglês chamado Bonifácio percorria essas terras selvagens com uma missão impossível: converter povos inteiros que jamais haviam ouvido falar de Cristo. Tinha cerca de 40 anos quando chegou à Germânia, enviado pelo Papa Gregório II. Seu nome de batismo era Winfrido, mas o Papa, reconhecendo sua coragem e capacidade, o apelidou de Bonifácios, aquele que faz bem todas as coisas. Bonifácio pregava nas aldeias, batizava os que aceitavam a fé, construía igrejas. Mas sabia que enquanto os lugares sagrados do paganismo permanecessem intocados, sua missão não estaria completa. E o maior desses lugares era o Carvalho de Donar, em Geismar, considerado sagrado, dedicado ao ídolo Thor. Bonifácio tomou uma decisão que poderia custar sua vida. Destruiria aquele carvalho. O que aconteceu naquele dia está registrado em documentos históricos, embora os detalhes exatos tenham sido embelezados pela tradição popular ao longo dos séculos. O núcleo histórico é este. Bonifácio, acompanhado de alguns companheiros, dirigiu-se ao Carvalho de Donar. Diante de uma multidão de pagãos que veneravam aquela árvore, o bispo pegou um machado e começou a golpeá-la. A tradição conta que, quando Bonifácio levantou o machado, os pagãos esperavam que Thor o fulminasse com um raio. Esperavam que algo terrível acontecesse ao profanador do lugar sagrado, mas nada aconteceu. E então, segundo os relatos antigos, um vento forte começou a soprar, e a árvore caiu com poucos golpes, partindo-se em pedaços. O povo ficou atônito. Alguns caíram de joelhos, outros fugiram para a floresta. Os sacerdotes pagãos olharam uns para os outros sem palavras. O ídolo Thor não havia defendido sua própria árvore. A superstição que dominava aquelas pessoas durante gerações começou a desmoronar. Bonifácio então pregou ao povo. Explicou que Thor não era um deus real, mas apenas um ídolo madeira, pedra e imaginação. Proclamou que Cristo é o único Senhor verdadeiro, que não exige sacrifícios humanos, mas que se ofereceu como sacrifício por toda a humanidade. Onde antes havia medo e superstição, o Evangelho trazia verdade e liberdade. A conversão foi imediata. Muitos se converteram naquele dia, e com a madeira do carvalho pagão destruído, Bonifácio construiu uma capela dedicada a São Pedro no lugar da morte. Nascia um templo de vida. Agora, aqui começa o que a tradição cristã nos conta. Embora não esteja documentado como fato histórico do século VIII, segundo uma antiga lenda devocional, Bonifácio teria apontado para um pequeno abeto que crescia próximo ao carvalho caído. A árvore era jovem, verde, com galhos que apontavam para o céu, e teria dito ao povo recém-convertido algo assim: "Esta pequena árvore será vosso símbolo cristão. Suas folhas permanecem verdes mesmo no inverno, simbolizando a vida eterna que Cristo oferece." Sua forma triangular nos lembra da Santíssima Trindade, e suas pontas apontam para o céu, nossa verdadeira pátria. É uma narrativa bonita, edificante, e expressa uma verdade profunda sobre como o cristianismo transforma símbolos pagãos em sinais da redenção. Mas precisamos ser honestos. O costume de decorar árvores de Natal dentro de casa, como conhecemos hoje,
só aparece documentado muitos séculos depois, a partir do século XVI, nas regiões da Alsácia e da Alemanha. Os primeiros registros históricos confiáveis de árvores de Natal decoradas datam de 1419, quando padeiros da cidade de Freiburg, na Alemanha, começaram a ornamentar árvores com pães, frutas e doces. Em 1539, há registro de uma árvore de Natal na Catedral de Estrasburgo. No final do século XVI, o costume já estava estabelecido em várias regiões germânicas. Famílias levavam pequenos pinheiros para dentro de casa e os decoravam. Como decoravam? Com maçãs simbolizando o fruto proibido do Éden e a necessidade da redenção. Com pequenas oblatas ou wafers, não consagrados bolinhos redondos e brancos, que por analogia lembravam a Eucaristia e o perdão dos pecados, com nozes, doces, e mais tarde, com velas representando Cristo, a luz do mundo que veio iluminar as trevas. E a Igreja Católica, qual foi sua posição? Em muitas regiões católicas da Europa Central, especialmente na Alemanha e na Áustria, católicos já usavam árvores de Natal em suas casas há séculos. Mas em Roma, o Vaticano manteve-se mais cauteloso. O presépio, criado por São Francisco de Assis no século XIII, era considerado o símbolo mais adequado e teologicamente claro para representar o nascimento de Cristo. A árvore, por suas origens ligadas ao paganismo germânico, gerava desconfiança. Foi só em 1982, mais de 1.200 anos depois de São Bonifácio, que o Vaticano oficialmente incorporou a árvore de Natal como símbolo na Praça São Pedro. O Papa João Paulo II, o primeiro Papa eslavo da história, vindo da Polônia onde a tradição era forte, recebeu como presente uma árvore de seu país natal. E pela primeira vez na história, uma grande árvore de Natal foi erguida na praça mais importante da cristandade, ao lado do presépio tradicional. Desde então, todos os anos, a Praça São Pedro recebe uma árvore de Natal doada por diferentes países da Europa. Ela permanece ali durante todo o Advento e o tempo do Natal. Iluminada, majestosa, contemplada por milhões de peregrinos do mundo inteiro. Em 2008, o Papa Bento XVI, ao abençoar a árvore de Natal doada por peregrinos da Áustria, disse estas palavras que capturam perfeitamente o significado cristão desse símbolo. A árvore de Natal, a sua figura que se estende para cima, o verde e as luzes nos ramos são símbolos da vida. Eles também nos mostram o segredo da Noite Santa. Se histórias como esta tocam sua fé e o fazem refletir sobre a riqueza da nossa tradição católica, inscreva-se no canal. Assim, você nos ajuda a continuar espalhando as verdades da nossa fé e as histórias que revelam como Deus age na história dos povos. Então, o que podemos dizer com certeza sobre a origem da árvore de Natal? Primeiro, São Bonifácio realmente existiu. Nasceu na Inglaterra por volta de 680, tornou-se monge beneditino, foi enviado pelo Papa Gregório II para evangelizar os germânicos e destruiu o carvalho de Donar em Geismar, construindo uma capela cristã com sua madeira. É um fato histórico documentado. Bonifácio converteu milhares de pagãos, organizou a igreja nas terras germânicas e em 754 foi martirizado na Frísia por pagãos que o atacaram durante uma celebração. A igreja o venera como santo, mártir e apóstolo da Alemanha. Segundo, a ligação direta entre São Bonifácio e a árvore de Natal, embora seja uma tradição cristã antiga e bonita, não pode ser comprovada historicamente com documentos do século VIII. É uma lenda devocional que expressa uma verdade mais profunda. O cristianismo transforma. Onde havia idolatria, traz adoração verdadeira. Onde havia medo, traz esperança. Onde havia árvores de sacrifício, cria símbolos de vida. Terceiro,
O costume de decorar árvores de Natal dentro de casa está documentado a partir do século XVI na Europa Central, consolidando-se como tradição cristã ao longo dos séculos seguintes. E qual o significado espiritual da árvore de Natal para nós católicos de hoje? A árvore nos lembra que a criação é boa. Deus fez as árvores, as florestas, a natureza, e tudo isso proclama sua glória. O paganismo divinizava a natureza. O cristianismo a santifica, reconhecendo que ela aponta para o Criador. A árvore sempre verde nos lembra da vida eterna. Enquanto outras árvores perdem suas folhas no outono e parecem mortas no inverno, o pinheiro permanece vivo, verde, resistente. É imagem da alma em estado de graça, que mesmo em meio ao inverno do pecado que assola o mundo, permanece viva pela graça de Deus. A árvore que aponta para o céu nos lembra de nossa vocação. Não fomos feitos para rastejar na terra, presos aos prazeres efêmeros. Fomos criados para o alto, para Deus, para a eternidade. As luzes na árvore nos lembram de Cristo, luz do mundo. Ele veio iluminar nossa escuridão. Cada luz que acendemos proclama. O Verbo era a luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. E os presentes sob a árvore nos lembram dos dons que Deus nos dá gratuitamente: a vida, a fé, a salvação, a igreja, os sacramentos, e nos lembram também dos reis magos, que levaram ouro, incenso e mirra ao menino Jesus, ensinando-nos que devemos oferecer nossos melhores presentes a Cristo. Hoje, quando decoramos nossas árvores de Natal, quando penduramos as bolas coloridas, quando colocamos a estrela no topo, símbolo da estrela de Belém que guiou os magos, quando acendemos as luzes, estamos participando de uma tradição que tem raízes profundas na história da evangelização da Europa. Não importa se todos os detalhes da lenda de São Bonifácio são historicamente precisos. O que importa é a verdade que ela proclama. Cristo venceu os ídolos. Cristo venceu a superstição. Cristo venceu a morte. Onde antes se derramava sangue de inocentes, agora celebramos o nascimento do inocente por excelência, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Onde antes havia medo de deuses falsos, agora há amor ao Deus verdadeiro. Onde antes árvores eram usadas para rituais de morte, agora são símbolos de vida e esperança. A árvore de Natal não é apenas um enfeite bonito. Não é apenas uma tradição cultural. É um testemunho de que a fé transforma povos, de que a verdade é mais forte que a mentira, de que o amor de Cristo é mais poderoso que qualquer força das trevas. Que neste Natal, ao reunirmos nossas famílias ao redor da árvore iluminada, possamos renovar nossa gratidão ao menino Jesus. Ele veio ao mundo não para exigir sacrifícios, mas para se tornar o sacrifício perfeito que nos salvou. Ele não veio trazer mais uma religião de medo, mas a religião do amor. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Que o exemplo de São Bonifácio, homem corajoso que não temeu enfrentar a idolatria de todo um povo, nos inspire a viver nossa fé com coragem. E que a árvore de Natal, sempre verde, sempre apontando para o céu, sempre iluminada, nos lembre de permanecer firmes na fé, de olhar sempre para o alto e de ser luz para o mundo ao nosso redor. Feliz e Santo Natal a todos!